Então, parte 2 da nossa aula. Como eu disse para vocês, separei 14 questões que eu achava mais simples da avaliação diagnóstica à prova Brasil, realizada pela editora Moderna, do 8º ano, que foi a prova que eu apliquei e gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Vamos lá? A questão 14, ela também não era complicada. Basta a gente ler com atenção. Um lote foi preparado para a construção de uma piscina conforme a figura a seguir. A parte achurada, que é essa parte riscadinha, para quem não lembra o que é achurada, no entorno da piscina destina-se à plantação de um gramado. Então, fala que o meu terreno, ele mede 18 metros, aqui, 18 metros, por 12 metros. Então, qual é a área do meu terreno? A área do terreno, lembrem que a área a gente multiplica a base pela altura. Vai ser 18 vezes 12. Já calculando, 18 vezes 12, 2 vezes 8, 16, sobe 1, 2 vezes 1, 2, 3. Põe o 0 para multiplicar pela dezena. 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 1 é 1. Somando, 6, 8 com 3, 11, sobe 1, 1 com 1, 2. Ah, a sorabelista está aqui, ó, já achei a letra C. Não, isso é a área do terreno, ainda tem todo o resto da questão. Se a piscina tem 12 metros de comprimento por 5 metros de largura, a área total a ser coberta pela grama tem... Opa, peraí, eu não posso botar grama em cima da piscina, né? Então, da minha área total, eu tenho que descontar a área da piscina. Então, vamos calcular. A área da piscina é 12 vezes 5. De novo, a área do retângulo, base vezes altura. 12 vezes 5, 5 vezes 2, 10, sobe 1. 5 vezes 1, 5, 6. Ah, tá ali 60, letra A. Não, isso é a área da piscina. A gente quer a área de grama. A área da grama vai ser o quê? Vai ser a área do terreno menos a área da piscina, porque a gente não pode botar grama dentro da piscina. Calculando, então, a área do terreno menos a área da piscina. 6 menos 0 é 6. Aqui eu vou transformar. 11 menos 6 é 5. 1 menos nada é 1. 156 metros quadrados, porque vem do metro vezes metro. Certo? Próxima questão. Observe a reta numérica representada a seguir. Então, nós temos uma reta numérica com alguns pontos e pergunta, sabendo que o intervalo entre dois pontos consecutivos é sempre o mesmo, o número 16 quintos está localizado. E aí a gente volta lá para a transformação de fração em número decimal. Como é que a gente transforma? Tudo que a gente tem que fazer é lembrar que o risco da fração é uma divisão. E 16 dividido por 5 é barbadinha. Quantas vezes o 5 cabe no 16? 3. 3 vezes 5, 15. Sobra 1. Ah, trancou? Não. Põe a vírgula, primeira casa decimal. Vamos transformar a unidade em décimos. Uma unidade são 10 décimos. Quantas vezes o 5 cabe no 10? 2. 2 vezes 5 é 10. Terminou meu problema. Então, aí a gente tem aquela tentação de marcar, aqui ó, achei um 3,2, vou marcar a letra A. Não, porque a letra A fala que é entre 1,3 e 3,2. E a letra B fala que é exatamente em 3,2, que é a nossa resposta correta. Então, essa questão era bem rapidinha de fazer e bem simples, né? Apenas uma conta de dividir. A questão 17 era uma expressão numérica. Tudo o que a gente tinha que fazer era prestar atenção aos detalhes e lembrar que existe uma ordem quando a gente resolve uma expressão. Primeiro, nós resolvemos as potências. Depois, multiplicação e divisão. Depois, adição e subtração. Então, vamos lá. 1 menos 5 vezes, vou usar o pontinho para não confundir com o x da variável, menos 2, mais 4, menos 8 dividido por 2, mais 3 ao quadrado. Então, opa, peraí, tem uma potência aqui, uma divisão e uma multiplicação. Essas vão ser as primeiras a serem resolvidas. Então, como elas estão isoladas, eu tenho uma conta aqui, a outra aqui e a outra aqui, já vou resolver as três. O que eu não posso fazer é resolver esse 1 menos 5 primeiro. Isso está errado, porque eu tenho a multiplicação aqui que deve ser respeitada antes dessa subtração.
Beleza? Vou até apagar aqui, ó. Faz de conta que vocês nem viram. Foram direto na multiplicação. Então, bora lá. Ficou 1. Lembra da regra de sinais? Sinais iguais dá mais. Então, menos 5 vezes menos 2, mais 5 vezes 2, 10. Mais 4. Aqui eu só tenho um sinal, né? Então, vai ser menos uma dívida de 8 dividida para 2 pessoas, dívida de 4 para cada um. 8 dividido por 2 é 4 e eu só tinha um negativo. Ou eu posso pensar também que quando esse 2 não tem sinal é porque ele é positivo. Sinais diferentes dá menos. Mais 3 ao quadrado. Aqui mora o perigo. Porque a tendência de botar aqui 3 ao quadrado é 6 é grande. Mas lembra que 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Significa que o 3 foi repetido 2 vezes. Isso é 9. Então, mais 9. Agora é só resolver. 1 mais 10, 11. 11 mais 4, 14. 14 menos 4 volta para o 11. E 11 mais 9 é 20. Então, não era uma questão difícil, mas deveria sim se prestar atenção aos detalhes. Próxima questão. Essa é puramente uma questão de interpretação. Ela vai falar de equações, mas ela não pede para resolver a equação, e sim para interpretar. Ao repartir 48 balas entre 3 crianças, Claudete estabeleceu que Renata receberia 7 balas a menos que Geraldo e Josiane a metade que Geraldo receberia. A equação que traduz o problema acima, na qual x representa a quantidade de balas que Geraldo recebeu, é... Então, agora a gente vai organizar essas informações. A Claudete não participou da divisão. Ela só distribuiu as balas. Ela distribuiu para 3 crianças. Então, eu sei que o que um ganhou, mais o que o outro ganhou, mais o que o outro ganhou, tem que fechar 48 balas. Então, já eliminei a letra C. E aí fala das pessoas, né? A gente tem o Geraldo, a gente tem a Josiane e a gente tem a Renata. O Geraldo eu vou chamar de X, porque eu não sei quantas balas ele recebeu, mas pelo texto eu vi que as balas da Renata e as balas da Josiane estavam em função das balas do Geraldo. A Josiane diz aqui que vai receber a metade do que o Geraldo recebeu. Metade é dividir por 2. E lembra que a fração é uma forma de se representar a divisão. E a Renata recebe 7 balas a menos. Então, eu pego o que o Geraldo recebeu e tiro 7. Agora, eu vou encaixar esses 3 dados lá no meu problema. Vou chamar o Geraldo de X, a Josiane de X sobre 2 e a Renata de X menos 7. Se eu olhar, eu não tenho exatamente nesta ordem. Mas aqui, ó, eu tenho a Renata, eu tenho o Geraldo e não tenho a Josiane. Não é. Aqui, eu tenho esse 1/2 perdido, esse menos 7 perdido e o Geraldo. Também não é. Aqui eu tenho a Josiane, que era o x sobre 2, a Renata, que era o x menos 7, e o Geraldo, que era a letra x. Só estão em ordem diferente, mas não tem problema. Portanto, letra A. Questão de interpretação. Questão 20. O casal Jorge e Rebeca se propôs a comprar um carro novo no final do ano. Se o carro custa 33 mil e eles já têm 2/3 deste total, eles ainda precisam de... Então, aqui é quanto eles precisam. Eles têm 2/3. Então, eles precisam de 1/3 para fechar o total, né? Se o meu denominador é 3, é porque aquele total foi dividido em 3 partes, eles já têm 2/3 e falta 1/3. E aí, a gente precisa calcular quanto é 1/3 de 33 mil. Lembra que o D na matemática é multiplicação, a gente já viu lá na porcentagem. Então, como eu vou resolver este problema? 1/3 vezes 33 mil. Não tem nada embaixo, é sobre 1. 1 vezes 33 é os 33 mil. 3 vezes 1 é 3. E aqui eu tenho uma divisão. 33 mil dividido por 3. Opa! Esqueci do mil, dos 33 mil.
dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe no 3? 1. Baixa o 3. Quantas vezes o 3 cabe no 3? 1. Baixa o 3. Quantas vezes o 3 cabe no 0? Nenhuma. De novo. Quantas vezes o 3 cabe no 0? Nenhuma. E de novo para terminar. Quantas vezes o 3 cabe no 0? Nenhuma. Então, falta eles pagarem 11 mil. Se a pessoa calculasse, se o aluno calculasse 2/3 dos 33, ia encontrar a letra A, que são 22 mil. Os outros valores são bem aleatórios, não tem nada a ver com o problema. Próxima questão. Mário Sérgio é técnico em instalação de painéis solares e ganha R$ 42,00 por hora de serviço. Se trabalhar por um período correspondente a 1/4 de um dia, receberá? O carinha trabalhou, o Mário Sérgio, 1/4 de um dia, ou seja, 1/4 de 24 horas. De novo, lembrando que o D na matemática é uma multiplicação, eu quero calcular 1/4 de 24. Não tem nada embaixo sobre 1. 1 vezes 24 é 24, 4 vezes 1 é 4, e 24 dividido por 4 é 6. Vamos decorar a tabuada. Então, o Mário Sérgio ele trabalhou 6 horas. E no começo do enunciado fala que ele ganha R$ 42,00 por hora que ele trabalha. A tendência seria pegar esse 42 e dividir por 6. E teria o resultado aqui. Mas não, o cara não ganhou só R$ 7,00, né, por trabalhar 6 horas inteiras. Ganhar R$ 42,00 por hora significa que cada hora valeu R$ 42,00. Então, nós devemos multiplicar. 6 vezes 2 é 12, sobe 1. 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. Ou seja, ele ganhou R$ 252,00 ao todo. Faria mais sentido, já que ele trabalhou tanto, né? Para a gente terminar, temos a questão 24, que é uma questão de valor numérico. Essa questão, ela acaba sendo um pouco trabalhosa por 2 motivos. Ela trabalha números negativos e trabalha fração. A fração, a gente pode fazer o seguinte, não quero trabalhar com 1/2, eu quero trabalhar com um número decimal, que eu acho mais fácil trabalhar com vírgula. Então, a gente vai dividir 1 por 2. Quantas vezes 1 cabe no 2? Nenhuma. Fiz a subtração, vírgula, vou para os décimos. 5 vezes 2 é 10. Belezinha. Então, 1/2 é 0,5. No caso aqui, nós tínhamos menos 1/2, então eu posso dizer que o B é menos 0,5. Fazendo substituições, então. Vocês lembram? Valor numérico, eu tenho que pegar minha letra e substituir pelo valor que é dado. Então, 5A menos B sobre 2 mais B. Vou riscar por cima, mas eu já passo a limpo. O A eu vou substituir por menos 1, o B por menos 0,5, e aqui eu tenho B de novo, menos 0,5. Como é que ficou essa bagunça? Entre número e letra, sempre existe aquela multiplicação escondida. Então, eu tenho 5 vezes menos 1, menos um número que era negativo. Então, menos o menos 0,5, dividido por 2, mais, tem esse sinal de mais aqui, um número negativo. Quando a gente tem 2 sinais, a gente usa os parênteses, né, para não botar um depois do outro. E depois, agora, a gente faz a organização dos sinais. Resolvendo e passando a limpo, como é que ficou? Vou fazer aqui embaixo. 5 vezes menos 1 é menos 5, porque eu tenho 5 dívidas de R$1. O oposto do negativo é positivo, então aqui eu tenho mais 0,5. Menos com menos dá mais, lembram? Sobre 2, mais com menos dá menos. Sinais diferentes, menos. Com uma carinha aqui, que bonitinho. 0,5. Continuando. Agora eu vou resolver o numerador e depois o denominador. Menos 5 mais 0,5. Eu devo R$5 e paguei 50 centavos. Eu ainda estou devendo, né? Devo R$4,50. E aqui embaixo eu tenho R$2 e gastei 0,5. Gastei 50 centavos. Então, me sobra R$1,50. Fazendo a divisão, 4,5 dividido por 1,5
4,5 dividido por 1,5. Como os dois têm o mesmo número de casas decimais, uma casa decimal e uma casa decimal, eu posso dividir 45 por 15, que é mais simples, que dá 3. 3 vezes 15, 45, resto 0. Só que lembrem que eu tinha um sinal de negativo, então a resposta final é menos 3, que é a letra B. Certo, galera? Para hoje era o que a gente tinha. Espero que vocês tenham gostado de dar uma refletida sobre essas questões e ver que sim, essas avaliações, às vezes, elas assustam um pouco, mas se a gente vai olhar bem, olhar com calma, tem muitas questões que a gente consegue desenvolver, consegue fazer, algumas com um pouquinho mais de trabalho e outras que são bem diretas, era só prestar mais atenção no enunciado. Beleza? Beijão para vocês, até o próximo vídeo!